Nas últimas semanas, nós estamos dando muitos casos, de golpes contra formandos aqui em Maceió. Sobre esse assunto, vamos ao vivo com a Maria Maciel, porque ela vai explicar o que é que esses formandos podem fazer, o que é que diz a justiça, quais os caminhos legais eles podem procurar. Claro que de uma hora para outra não dá para você fazer uma festa como foi sonhada, como foi contratada. Mas é possível também responsabilizar essas pessoas que receberam dinheiro para fazer serviço. E não prestaram os serviços prometidos. E aí, Maria? Ouvir o relato dessas vítimas é realmente muito triste, Essas pessoas que tinham o sonho de fazer a colação, fazer a festa de formatura e agora ficaram nessa situação. Agora, o que fazer, A pergunta que se faz agora é quais são os direitos, O que eles podem fazer nesse momento? Porque o prejuízo já foi, Eu vou conversar com o Erickson Dantas, que é secretário-geral da Comissão do Consumidor da OAB, para a gente entender um pouquinho. Quais são os direitos, então, dessas vítimas enquanto consumidores? Boa tarde. Boa tarde, Maria Maciel. Boa tarde, Edson Moura e os que nos acompanham ao vivo no programa. Existem os direitos aí inerentes às pessoas lesadas que são positivados em relação ao direito do consumidor. A relação jurídica já está aí configurada. É o momento que o consumidor contrata o serviço do fornecedor, que pode ser também a pessoa física ou jurídica que ficou responsável para realizar ali os serviços contratados. O próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º e no inciso 6º do próprio artigo citado, ele menciona que o consumidor, nesse caso específico, faz jus à indenização por dano material e por dano moral. Por quê? Porque, de acordo com o que foi veiculado pela imprensa e de acordo com as queixas feitas pelas pessoas prejudicadas na qualidade de consumidores, existiu também aí uma má prestação de serviço. O serviço foi contratado, houve um pagamento, diversos pagamentos feitos pelo serviço, de acordo com o que foi veiculado, e não houve o devido serviço realizado. Então, aí existiu uma má prestação de serviço, que também está positivado no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 14, também no parágrafo 1º, porque não foi concedida ao consumidor, às pessoas prejudicadas, aos alunos, a segurança no serviço contratado. Nesse caso, as vítimas elas têm que entrar com um processo aí para ter essa indenização por danos materiais e também morais? Sim, é muito importante que, inclusive, as vítimas, os consumidores prejudicados, possam estar munidos de documentação cabível para que essas ações, no caso, sejam manejadas. O comprovante de transferência dos pagamentos que foram feitos em relação ao caso concreto. Toda a conversa, se for o caso, situações que possam tirar print de mensagem de WhatsApp ou outros meios de comunicação, o e-mail, o Instagram, muitas vezes também serve como prova também cabal da relação jurídica para que o consumidor fique munido de provas e ali, em relação aos valores que foram gastos, faz o consumidor o direito à indenização por dano material. E o dano moral é o sofrimento, porque pelo que foi relatado, já passou de um aborrecimento, de um mero aborrecimento. No caso, isso danos materiais e morais. Quando a gente fala no aspecto penal, qual o crime que ele cometeu? E muita gente está perguntando, depois de fazer tudo isso, aplicar esses golpes em várias pessoas, por que ele não foi preso até agora, Qual o crime que ele cometeu? Quais são aí os procedimentos nesse caso? Nesses casos, Maria Maciel, de acordo com a pergunta formulada, como existiram as queixas de diversas pessoas consumidoras, vai caber à autoridade competente, que é o delegado de polícia, presidente do inquérito policial, que vai determinar as diligências a serem feitas em relação a essa situação ocorrida. De plano, de início, configura aí um crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, e o crime de estelionato, ele prevê uma pena, de 1 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa. E aí, a autoridade policial, de acordo com os relatos, com as provas das vítimas, com os depoimentos, fará as diligências necessárias para configurar essa questão aí de prisão ou não prisão, de acordo com o caso concreto. Se tiver um número maior ainda de vítimas, isso é um agravante também?
Sim, porque no caso aí são situações corriqueiras, contínuas, não é? Não só praticadas contra uma pessoa, mas contra uma grande coletividade, contra um grande número de pessoas e certamente nesses casos aí a tendência é que haja sim um aumento em relação à punibilidade, no caso aí as agravantes. Ok, obrigada então pelos esclarecimentos, né? A gente vê que essas vítimas, elas têm sim que procurar os seus direitos, né? Por meio aí dessa reparação dos danos materiais e danos morais também, em relação principalmente a esse sofrimento dessas famílias que sonharam com essa formatura e não tiveram o serviço realizado. Agora, essa parte penal é o que eles estão fazendo, todos fizeram um boletim de ocorrência e agora a autoridade policial é que vai dar prosseguimento então a essas investigações e é claro, o espaço está aí, né? Ele diz nas redes sociais, essa pessoa, né, que contratou, que prometeu esses serviços, que não fez nada, que não cometeu nenhum roubo. Então, a gente espera que ele realmente possa se pronunciar sobre isso e dar uma satisfação a todas essas pessoas e devolver o dinheiro aí de quem pagou a formatura. É com você, Edson. Pois é, Maria, o mínimo é devolver o dinheiro, mas isso não exime de um processo na justiça, inclusive, né, por danos morais, porque se ele prometeu, recebeu o dinheiro e não cumpriu o que prometeu, destruiu também sonhos, atrapalhou a vida desses estudantes aí também. Então, a devolução do dinheiro é o mínimo que ele pode fazer para não se complicar ainda mais também com quem contratou os serviços dele. Obrigado, Maria Maciel. E lembrando que, além desse caso que nós estamos mostrando essa semana, né, com estudantes que estão concluindo faculdades, nós mostramos há pouco mais, acho que nem tem nem um mês, né, do caso de um outro fornecedor, de um cara, de um dono de um buffet, né, que também tinham prometido festas, 15 anos, aniversário, tudo, e também não forneceu. Ou seja, profissionais como esse, sinceramente, não tem como ter espaço no mercado. Meu amigo, se você recebeu dinheiro para prestar um serviço, não vai ter condição mais de prestar, procura quem você contratou você. Olha, é o seguinte, aconteceu um problema, não vou poder mais prestar esse serviço, seu dinheiro está aqui, ok? Para você ter tempo de contratar outra pessoa. Me desculpe, mas fugiu do meu controle. Isso é algo, o mínimo que se exige, né? Quando você contrata um serviço, o mínimo. Não desaparecer, sumir, né? Não prestar o serviço, não pagar ninguém que tinha contratado e as pessoas que contrataram gastaram dinheiro suado, gente, porque a festa de formatura é caro mesmo, não é de uma hora para outra você consegue um dinheiro para fazer uma festa, não é? As pessoas estão pagando, recolhendo durante todo o curso, né? Guardando o dinheiro, reforçando, enfim, e o sonho, na semana, na véspera da festa, saber que nada foi pago, é demais, né? E ainda se passar por bom moço na rede social. Pelo amor de Deus, viu? Tá dizendo que vai processar o povo, porque a pessoa devolva ou não o dinheiro.